Pense comigo nesta imagem. Chega a tão esperada primavera, o sol brilha, os pássaros cantam, e você, lá está novamente, de pá na mão, a tentar soltar aquela terra dura como pedra. É familiar, não é? E se eu lhe dissesse que é possível evitar completamente esse trabalho extenuante? Que dezembro não é a estação morta para o jardineiro, mas sim o seu aliado secreto na luta por um arranque fácil na primavera? Muitos pensam que não há nada para fazer na horta durante o inverno, e esse é o seu grande erro. Hoje, vou revelar-lhe um método que permite preparar os canteiros agora, em dezembro, para que na primavera possa simplesmente chegar e começar a semear. Está pronto para mudar para sempre a sua ideia sobre jardinagem e dizer adeus à pá? Então, preste muita atenção. Antes de passarmos às ações concretas, vamos entender por que é que a tradicional escavação de outono ou primavera nem sempre é benéfica. Durante décadas, ensinaram-nos que a terra devia ser profundamente revolvida. Mas a agronomia moderna vê isso de outra forma. Visualize o solo como um prédio com vários andares, onde em cada piso vivem os seus próprios habitantes, milhares de milhões de micro-organismos. Nos andares superiores vivem os aeróbios, que precisam de oxigênio. Mais abaixo estão os anaeróbios, para os quais o oxigênio é fatal. Quando viramos o torrão de terra com a pá, criamos um caos total nesta casa. Aqueles que viviam em cima, enterramo-los vivos, e aqueles que viviam embaixo, trazemo-los à superfície, onde morrem. No fim, estamos a destruir a estrutura natural do solo e a matar a sua fertilidade. A jardinagem natural, sobre a qual vamos falar hoje, baseia-se no princípio oposto: não interferir na natureza, mas sim ajudá-la. O nosso objetivo é criar condições para que os habitantes do solo tornem a terra solta e fértil por conta própria. Bem, por onde é que devemos começar os trabalhos de dezembro? Pela limpeza geral. Mas atenção, não se precipite a queimar tudo o que encontrar. A sua tarefa principal é remover da horta todos os restos de plantas que podem ser fonte de doenças e servir de abrigo a pragas na próxima estação. A rama de tomate infectada com fitóftora, as folhas de abóbora com oídio, tudo isto deve ir para a fogueira ou ser colocado bem fundo na pilha de compostagem. Mas só se tiver a certeza de que a pilha está a funcionar corretamente e atinge temperaturas elevadas. No entanto, os caules saudáveis de girassol, milho ou os ramos secos de framboesa, isso é material valioso. Não os deite fora. Pode triturá-los e usá-los como a primeira e mais grosseira camada da nossa futura cobertura de inverno para os canteiros. Esta fase não é apenas uma questão de limpeza, é um passo fitossanitário crucial que o vai poupar a muitos problemas no próximo ano. Imagine um canteiro limpo e bem preparado, como uma tela pronta para receber a próxima colheita. O próximo passo, que muita gente ignora, é a simples análise do solo. Não se assuste, você não precisará levar amostras para o laboratório. Simplesmente vá até o seu canteiro e converse com ele. Observe as ervas daninhas que cresceram por lá no verão. Por exemplo, a cavalinha e a tanchagem sinalizam acidez elevada. A azeda e a urtiga, pelo contrário, preferem solos ricos e férteis. Pegue um punhado de terra na mão. Se ela se desfaz facilmente, como areia, falta-lhe matéria orgânica. Se por outro lado, ela se compacta num torrão denso e pesado, como massa de modelar, é um solo argiloso que precisa de ser aerado. Essa inspeção visual e tátil simples dará muito mais informações do que você imagina. Ela indicará o que priorizar na preparação do canteiro. Será necessário adicionar corretivos de acidez, como cinza ou calcário dolomítico, ou talvez seja melhor focar na adição de areia e matéria orgânica grossa para melhorar a estrutura. É como fazer um diagnóstico antes de começar o tratamento, uma etapa muito importante. E agora, o ponto crucial que realmente diferencia o nosso método do tradicional. Nós não vamos cavar. De jeito nenhum.
Esqueça completamente aquela pá de bico. Nossa principal ferramenta será o cultivador foquim, ou a forquilha. Nossa missão não é virar a camada de terra, mas apenas soltar levemente a superfície, numa profundidade que não passe de 5 a 7 centímetros. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, melhoramos a troca de ar na camada superior do solo, e isso é ótimo para os micro-organismos benéficos. Em segundo lugar, nós quebramos os capilares por onde a umidade costuma evaporar, mantendo essa água retida dentro do canteiro. E em terceiro lugar, nós provocamos a germinação das sementes de ervas daninhas que estão na superfície. Não se preocupe, elas não terão tempo de crescer. As primeiras geadas vão acabar com elas, e na primavera você terá muito menos trabalho com a capina. Imagine a diferença. Em vez de quebrar a coluna virando torrões pesados de terra, você passa a ferramenta levemente pela superfície do canteiro, como se estivesse penteando. Essa ação preserva a estrutura do solo e todos os seus habitantes benéficos. Após uma leve soltura do solo, é hora de montar a fundação da nossa estrutura em camadas. Esta é a camada da matéria orgânica mais grossa. Mas o que exatamente é isso? É todo o material que demora muito a se decompor, mas que, ao mesmo tempo, cria uma excelente camada de drenagem e aeração na fundação do canteiro. Para esta camada, podemos usar galhos triturados que sobraram da poda de árvores e arbustos, caules de milho, girassol, ou até mesmo alcachofra de Jerusalém, cavacos de madeira, ou tocos de árvores velhos e bem podres. Esta camada desempenha diversas funções simultaneamente. Ela impede a compactação das camadas inferiores do solo. Ela serve como uma fonte de nutrição de liberação lenta para fungos e micro-organismos que o processarão devagar, enriquecendo a terra. E o mais crucial, ela cria vazios que, na primavera, serão preenchidos pela água do degelo e pelo ar, mantendo o canteiro aquecido e respirável. Espalhe este material em uma camada de 10 a 15 centímetros de altura. Este será o alicerce da sua futura fertilidade e trabalhará a seu favor por vários anos. A próxima camada do nosso bolo é o composto, mas no inverno ele tem um papel muito especial. Não é apenas um fertilizante, mas sim uma espécie de fermento e um cobertor quente para a vida que acontece no solo. Use um composto bem maturado e soltinho. Se não tiver, pode usar humus de minhoca ou até mesmo terra fértil colhida debaixo das árvores numa área de mata. Distribua-o numa camada de 5 a 10 centímetros, cobrindo a matéria orgânica mais bruta. O que isso nos proporciona? Em primeiro lugar, estamos introduzindo uma quantidade enorme de micro-organismos benéficos que vão começar a trabalhar imediatamente, processando a camada bruta que está por baixo. Em segundo lugar, o composto, funcionando como uma esponja escura, atrai e retém o calor do sol de inverno, aquecendo o canteiro de forma suave. E em terceiro lugar, ele se tornará alimento para as minhocas, que rastejarão de todo o terreno para passar o inverno aqui. Serão elas suas principais ajudantes, afofando e adubando o solo a partir de dentro. Portanto, não economize no composto. É um verdadeiro investimento na saúde da sua terra. Muitos agricultores ou pessoas que cuidam da horta costumam semear adubos verdes no outono, como a mostarda, o centeio e a aveia. Chegado dezembro, estas plantas estão frequentemente com as folhas verdes ou já um pouco queimadas pelo frio. Surge a pergunta: o que devemos fazer com eles? O mito mais comum é que precisamos obrigatoriamente cavá-los e incorporá-los no solo. Não faça isso. Se o fizer, anulará todos os seus benefícios. A decisão correta é deixá-los onde estão, na superfície. O gelo e a neve farão todo o trabalho por si. Eles vão deitar os caules no chão, e os adubos verdes vão transformar-se numa cobertura natural. O seu sistema radicular, ao decompor-se no solo, deixará para trás inúmeros canais que tornarão a terra fofa e bem estruturada. E a massa verde, ao decompor-se na superfície,
tornar-se-á alimento para minhocas e micro-organismos. Se os caules estiverem muito altos, como no caso do centeio, pode simplesmente cortá-los rente ao solo e deixá-los ali. Desta forma, os adubos verdes cumprirão a sua missão a 100%, arejam, nutrem e protegem o seu solo. Vamos agora avançar para a parte mais interessante, o mulching. E a primeira, a camada secreta do nosso casaco protetor, é o cartão. Sim, aquele cartão mais comum das caixas. Ele tem uma missão crucial: combater as ervas daninhas perenes, a grama, o egopódio, o dente de leão. As raízes deles conseguem perfurar qualquer cobertura orgânica, mas o cartão é-lhes intragável. Coloque as folhas de cartão em sobreposição, cerca de 20 centímetros, para que as ervas daninhas não tenham a mínima hipótese de alcançar a luz. É fundamental remover toda a fita cola e autocolantes de plástico do cartão. Molhe-o bem com água, para que assente no solo e comece o processo de decomposição. Até a primavera, praticamente todas as ervas daninhas terão morrido debaixo do cartão, e este irá transformar-se em alimento para as minhocas, que o adoram. É uma maneira simples, mas incrivelmente eficaz, de limpar o canteiro dos agressores mais teimosos, sem químicos e sem o trabalho de sachar constantemente. Já assentamos a base de papelão, que serve para controlar as ervas daninhas. Agora, vamos falar sobre a próxima camada de cobertura. É algo que no outono está literalmente debaixo dos nossos pés, e que muita gente, por desconhecimento, acaba queimando. Estou falando da folhagem seca, das folhas caídas. As folhas são ouro puro para quem cultiva. Elas são leves, aeradas e protegem perfeitamente o solo contra o congelamento e a erosão. E ao se decompor, transformam-se no valiosíssimo humus de folhas, que em estrutura e benefícios é muito semelhante à serapilheira natural da floresta. Utilize folhas de qualquer árvore de folha caduca, exceto carvalho e nogueira, pois estas contêm muitos taninos que atrasam a decomposição e acidificam o solo. Espalhe uma camada generosa de folhas, com 15 a 20 centímetros de altura. Não se preocupe se parecer demasiado. Durante o inverno, esta camada vai compactar e assentar, reduzindo o seu volume em várias vezes. As folhas criarão o ambiente ideal para a hibernação de insetos benéficos e minhocas, manterão a umidade e protegerão os micro-organismos das geadas. Por cima da camada de folhas, precisamos de aplicar algo que impeça que o vento as leve. E é aqui que entra a palha ou o feno. Qual é a diferença? A palha são os caules secos dos cereais após a debulha, e praticamente não tem sementes. O feno é a erva cortada e seca, que pode conter sementes de ervas daninhas. Por isso, a palha é preferível. No entanto, se apenas tiver feno, esteja preparado para o fato de poderem aparecer ervas daninhas no canteiro na primavera. Mas a espessa camada de cobertura irá impedir que se desenvolvam em demasia e serão fáceis de arrancar. Aplique a palha ou o feno numa camada de cerca de 15 centímetros. Esta camada superior irá absorver todos os impactos do mau tempo, chuva gelada, vento forte e o sol forte da primavera. Será como o telhado de uma casa, protegendo todas as camadas inferiores da nossa montagem e criando um microclima ideal para o processamento da matéria orgânica. No final, o resultado é uma manta multicamadas que irá proteger o canteiro e trabalhar durante todo o inverno. Vamos dar mais uma vista de olhos ao resultado. Criamos uma verdadeira lasanha, ou um bolo de camadas, no nosso canteiro. No fundo, temos a terra ligeiramente solta. Sobre ela, uma camada de material orgânico mais grosso, como ramos e caules. De seguida, a camada nutritiva de composto, que funciona como o nosso fermento, ou o nosso starter. Depois, o cartão, que impede o crescimento das ervas daninhas. Por cima, uma camada generosa de folhagem caída, ou folhas secas. E a coroar tudo isto, uma camada protetora de palha. Mas o que acontece dentro deste bolo durante o inverno?
Com a ação da umidade e as variações de temperatura, o material orgânico começa a decompor-se lentamente. Micro-organismos e minhocas, atraídos pelo calor e pela comida, trabalham ativamente, misturando as camadas e criando humus. Quando chegar a primavera, ao remover essa camada superior de palha, não o estará a esperar um bloco de terra congelado. Pelo contrário, encontrará um solo fofo, úmido, vivo e completamente pronto para a plantação. Resta-lhe apenas fazer os buracos e plantar as suas mudas ou sementes. Nada de cavar, nada de lutar contra torrões de terra. A neve é o elemento mais crucial nos cuidados de inverno com os canteiros. Não é apenas água congelada, mas sim o melhor abrigo natural para toda a vida que reside no solo. Um manto de neve com 30 a 40 centímetros de espessura é capaz de proteger o solo até das geadas mais rigorosas, mantendo a temperatura abaixo dele, perto de 0 graus Celsius. Nestas condições, a vida do solo não para completamente, mas continua o seu lento e essencial trabalho. No entanto, muitas vezes, ventos fortes levam a neve das áreas abertas, deixando os canteiros desprotegidos e expostos ao frio. A nossa missão é reter essa neve. Para isso, podemos usar técnicas muito simples. Espalhe sobre os canteiros os ramos que sobraram da poda ou outras ramagens leves. Pode instalar barreiras não muito altas, feitas de tábuas ou contraplacado, no lado de onde sopra o vento. Mesmo os caules de plantas mais altas, se deixados no inverno, cumprem perfeitamente esta função. Quanto mais neve conseguir acumular nos seus canteiros, melhor será a sua hibernação, e mais água o solo irá receber na primavera, quando ocorrer o degelo. Uma das perguntas mais frequentes sobre a cobertura orgânica é se ela pode atrair roedores. É verdade que camundongos e ratazanas podem aproveitar essa camada acolhedora para se abrigar no inverno e, pior, danificar as raízes de plantas perenes. No entanto, existem formas simples de tornar os seus canteiros pouco convidativos para esses bichos. Em primeiro lugar, não utilize restos de comida ou resíduos de cozinha como cobertura, pois o cheiro forte pode servir de chamariz. Em segundo lugar, espalhe sob a cobertura plantas repelentes que os roedores evitam, como ramos de sabugueiro, artemísia ou tanaceto. O aroma forte delas funciona como um ótimo repelente natural. A cinza de madeira também é uma solução muito eficaz. Polvilhe uma fina camada sobre o composto antes de aplicar a cobertura. Os roedores detestam o ambiente alcalino criado pela cinza. Outro truque é criar uma barreira física. Coloque galhos espinhosos de rosas ou groselha, por exemplo, por cima da palha. Isso impede fisicamente a passagem dos ratos. Essas medidas simples garantirão a proteção dos seus canteiros, mantendo-os seguros e intactos até a chegada da primavera. Entre os entusiastas da agricultura biológica, há uma técnica bastante popular: a utilização de preparados de EM, que são soluções com micro-organismos eficazes. Surge então a dúvida: valerá a pena aplicar estas soluções nos canteiros já preparados, antes que as camas de cultivo entrem em dormência no inverno? Existe um mito de que todos os micróbios congelam e morrem durante a estação fria. Mas isso é falso. Os micro-organismos do solo estão perfeitamente adaptados ao frio. Com uma boa camada de mulch, ou cobertura morta e neve, se aplicável, a terra não congela a temperaturas críticas. A aplicação de preparados de EM no outono, ou mesmo no início de dezembro, enquanto as temperaturas se mantêm positivas, pode ser muito benéfica. É como se estivesse a injetar um reforço de trabalhadores que vão começar imediatamente o processo de decomposição da matéria orgânica. Regue cada camada do seu bolo ou lasanha de solo com a solução EM, seguindo sempre as instruções do fabricante. Isto irá acelerar todos os processos de fermentação e, na primavera, terá um solo ainda mais fértil, de maior qualidade e cheio de vida. No entanto, se o frio rigoroso já se instalou, esta tarefa pode ser adiada para a primavera.
Uma atenção especial em dezembro deve ser dada aos canteiros elevados, também conhecidos como canteiros quentes. Sua construção já exige uma grande quantidade de matéria orgânica interna que libera calor enquanto se decompõe. No inverno, esse processo desacelera e a matéria orgânica dentro do canteiro se compacta e assenta. Por isso, dezembro é o momento ideal para recarregar esses canteiros. Retire a camada superior de cobertura, ou mulch, e terra se houver, e adicione matéria orgânica fresca. Você pode usar galhos, folhas ou restos de cozinha, que aqui podem ser usados, já que ficarão bem profundos. Em seguida, devolva a terra para o local e cubra tudo com uma camada espessa de mulch, assim como fizemos com os canteiros comuns. Isso permitirá que o processo de aquecimento, compostagem, seja reiniciado com força total dentro do canteiro. Na primavera, um canteiro assim irá aquecer muito mais cedo do que os canteiros tradicionais, permitindo que você plante suas mudas 2 ou 3 semanas antes e obtenha uma colheita super precoce. Cuidar dos canteiros elevados durante o inverno é a garantia de sua alta produtividade na próxima estação. A cinza de madeira é um fertilizante potássio-fosfórico de enorme valor, rica em diversos microelementos essenciais. Além disso, é altamente eficaz na correção da acidez do solo. Aplicar a cinza durante o inverno tem as suas vantagens específicas. Na primavera, a água do degelo irá dissolvê-la lentamente, levando os nutrientes diretamente às raízes das plantas. No entanto, é crucial não exagerar na dose. O excesso de cinza pode alcalinizar o solo em demasia, impedindo que as plantas absorvam vários elementos nutritivos essenciais. A regra geral é limitar a aplicação a, no máximo, 1 copo de cinza por metro quadrado de canteiro, por ano. O ideal é aplicá-la não diretamente no solo descoberto, mas sim espalhada sobre a superfície da mulch ou incorporada por baixo dela. O momento perfeito para esta aplicação é mesmo antes de uma queda de neve. Assim, a neve cobrirá a cinza, evitando que seja levada pelo vento. É fundamental nunca utilizar cinzas provenientes da queima de lixo, madeira tratada, pintada ou envernizada, ou de painéis como o aglomerado e MDF, pois estas podem conter metais pesados e outras substâncias perigosas. Utilize apenas cinzas resultantes da queima de madeira limpa ou de restos vegetais puros. Agora, vamos falar sobre o que você definitivamente não deve fazer nos seus canteiros em dezembro. O erro número 1 é cavar ou mexer na terra congelada. Ao tentar quebrar esses torrões duros e congelados, você destrói permanentemente a estrutura do solo, transformando-o numa poeira fina. E essa poeira, na primavera, será facilmente compactada e vedada logo após a primeira chuva. O erro número 2 é aplicar estrume fresco, que ainda não está bem curtido. Durante o inverno, ele não vai se decompor, vai apenas congelar. Na primavera, ele pode queimar as raízes das plantas jovens e se tornará uma fonte de sementes de ervas daninhas e patógenos. O estrume fresco deve ser aplicado apenas no outono, antes de arar a terra, um procedimento que, aliás, estamos tentando evitar neste momento. O erro número 3 é deixar os canteiros nus, sem cobertura, ou seja, sem a camada de mulch. A terra descoberta sofre erosão do vento e da água, congela profundamente e perde umidade e humus. É o mesmo que sair no frio intenso sem um casaco e sem um gorro. Lembre-se desses 3 nãos, e você protegerá a sua horta de problemas muito sérios. Já falamos das minhocas, mas a sua importância é tamanha que elas merecem um momento só delas. As minhocas são, de facto, as principais agrônomas e engenheiras do seu solo. Ao processarem a terra e a matéria orgânica, elas produzem um adubo inestimável, o bio-humus. Através das suas galerias, elas afofam e arejam o solo a grandes profundidades, facilitando a penetração da água e do ar. O nosso sistema de proteção de canteiros no inverno cria um verdadeiro paraíso para estes animais.
Debaixo da camada espessa de mulch, a terra não congela, mantém-se úmida e rica em nutrientes. As minhocas de toda a área convergem para estes canteiros para passar o inverno. Elas não entram em hibernação. Em vez disso, continuam o seu trabalho durante toda a estação fria, embora com uma intensidade reduzida. Quando chegar a primavera, o seu canteiro estará literalmente permeado pelas suas galerias e enriquecido pelos produtos da sua atividade. Isto é a autêntica fertilidade natural, criada sem que você tenha de fazer nada. Você apenas precisa criar as condições ideais, e a natureza encarrega-se do resto. Enquanto os canteiros estão cobertos e se preparando para a nova época, aproveite esse tempo livre, use-o com sabedoria. Dezembro é a época perfeita para planejar. Pegue uma folha de papel e desenhe o mapa da sua horta. Marque onde e quais culturas você vai plantar no próximo ano. É crucial seguir estritamente as regras da rotação de culturas. Não plante a mesma espécie, ou seus parentes, no mesmo lugar por vários anos seguidos. Por exemplo, depois dos tomates, evite plantar batatas ou pimentões no mesmo solo. Planeje também os consórcios ou o plantio misto. Quais plantas se beneficiam mutuamente e quais, ao contrário, inibem o crescimento das vizinhas. Você pode até ir à horta e marcar as fileiras futuras usando estacas ou cordas, mesmo sobre a neve ou a cobertura morta. Este planejamento de inverno vai lhe poupar muito tempo e estresse na primavera, quando cada minuto é precioso. Você não agirá de forma caótica, mas sim seguindo um plano claro e bem pensado com antecedência. Vamos dar um salto para o futuro e ver o que colheremos na primavera, graças ao esforço que fizemos em dezembro. O gelo desapareceu. Você se aproxima do canteiro e cuidadosamente retira a camada superior de palha semidecomposta, que ainda será útil para a cobertura de verão. E por baixo você vê um milagre. Em vez da terra cinzenta, compacta e sem vida, você encontra um solo escuro, solto e úmido, com o aroma de uma floresta primaveril. Ele se desfaz nas suas mãos, repleto de túneis de minhocas. Você não precisa de uma pá para cavar. Ele já está pronto. Você não precisa adicionar fertilizantes. Ele já está saturado de nutrientes. Você quase não terá que capinar. As ervas daninhas foram sufocadas pela camada de mulch. Tudo o que você precisa fazer é abrir sulcos com uma ferramenta de preparo e semear. Mais, você economizou semanas de trabalho físico pesado, poupou a saúde das suas costas e, o mais importante, criou as condições ideais para o crescimento das plantas. Este é o verdadeiro resultado de uma abordagem inteligente e natural da agricultura. Vamos então fazer um breve resumo. O grande segredo que desvendamos hoje é este: o seu melhor aliado na horta não é você a pegar na enxada, mas sim a própria natureza. Estamos a falar dos milhares de milhões de micro-organismos e das milhares de minhocas. O nosso papel não é atrapalhá-los, mas sim dar-lhes uma pequena ajuda, criando as condições mais confortáveis para eles trabalharem. Preparar os canteiros em dezembro, utilizando o princípio das camadas de lasanha, não é trabalho extra. É, na verdade, um investimento inteligente do seu tempo, que lhe será recompensado a dobrar. Você não está apenas a livrar-se da pesada tarefa de cavar na primavera, está também a aumentar, ano após ano, a fertilidade do seu solo, restaurando a sua estrutura e a sua saúde naturais. Você passa de uma luta contra a natureza para uma verdadeira parceria com ela. E pode acreditar, ela vai recompensá-lo generosamente com colheitas abundantes e saudáveis. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se o achou útil, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos segredos de jardinagem. Agora, uma pergunta para si. Quais são os seus truques de inverno para preparar os canteiros? Talvez utilize alguns métodos únicos e pessoais. Partilhe o seu conhecimento nos comentários. Assim, podemos aprender uns com os outros.